Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 24º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora, e hoje nós vamos contemplar como que Nossa Senhora é a obra-prima do Criador. Então, é interessante porque quando o anjo Gabriel veio saudar Nossa Senhora dizendo Ave Gratia Plena, o estado de espírito, por assim dizer, do anjo, o modo como ele se coloca diante de Nossa Senhora, é um ato de admiração. Por quê? Porque ele estava admirando a beleza daquela obra de Deus. Então, por um lado, quando a gente para diante de um quadro belíssimo, nós temos duas reações. A primeira reação é admirar a beleza daquele quadro. Então, quando a gente olha para aquele quadro, a gente fica como que paralisado, contemplativo, extasiado. Então, a gente começa a observar a beleza daquele quadro. Então, esse é o primeiro momento, o choque que nos dá essa beleza. Mas, em um segundo momento, a gente começa a pensar no artista. Quem foi que fez esse quadro? Quem foi que realizou uma obra tão grande? Porque, para ter sido uma obra tão perfeita, isso quer dizer que esse artista tem uma mão perfeitíssima. Então, por isso que Nossa Senhora, quanto mais se contempla ela, mais se admira Nosso Senhor Jesus Cristo, mais se ama Ele, mais se conhece Ele. Por quê? Porque Nossa Senhora é a mais perfeita obra da Santíssima Trindade. Então, nada na criação se assemelha mais a Nosso Senhor Jesus Cristo do que Nossa Senhora. Então, nosso esforço hoje será esse de tentarmos conhecer, nem que seja um pouco mais Nossa Senhora. Por muito que se diga de Nossa Senhora, sempre se terá muito mais a dizer sobre ela, mas aqui gostaria então de apresentar apenas alguns elementos que podem nos ajudar a crescermos nesse conhecimento que, a princípio, a gente pode crescer até o final da nossa vida, ainda vai sobrar muito mais coisa a se conhecer e a se falar de Nossa Senhora. E uma chave, por assim dizer, para crescermos nesse conhecimento, que será nosso pequeno estudo de hoje, será analisarmos duas coisas em Nossa Senhora. E que coisas serão essas? Das várias formas que temos para conhecermos alguém, Nosso Senhor nos indicou particularmente essas formas, apesar de não exclusivamente elas. Mas tem duas que serão nossos instrumentos, por assim dizer, para conhecermos um pouco mais Nossa Senhora hoje. Nosso Senhor diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 35, ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro, o mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Então, Nosso Senhor nos dá, por assim dizer, duas chaves para conhecermos alguém. Primeira chave, os frutos, porque pelo fruto se conhece a árvore. Os frutos, como a gente sabe na Sagrada Escritura, representam as obras de uma pessoa, então a gente vê o que ela é por meio daquilo que ela faz. O estado, por assim dizer, da vontade dela, do coração dela, se conhece pelos seus frutos, pelas suas obras. E como que a gente pode imaginar um pouco do que foi essa árvore? Basta olhar para o fruto dela. O fruto dela foi Jesus. Nenhuma árvore nessa terra deu um fruto tão perfeito quanto esse. E, então, logicamente, nenhuma árvore é tão santa e tão perfeita quanto essa árvore que se chama Maria. E, em seguida, a dica que Nosso Senhor nos dá, pelas palavras conhecemos também o coração de uma pessoa. A boca fala do que lhe transborda do coração. Por que que as palavras de uma pessoa nos mostram um pouco daquilo que é o coração dela? Porque por meio das palavras nós descobrimos o que é valioso para ela. Onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. E também Nosso Senhor diz,
em Mateus capítulo 15, versículo 18 a 19, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso o que mancha o homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias e assim por diante. Então, quanto mais amamos algo, tanto mais valioso esse algo é para nós, e assim, então, as palavras mostram o estado do nosso coração. Ou seja, mostra aquilo que ele ama ou não. Então, a boca fala daquilo que transborda o coração. Então, analisando as palavras de Nossa Senhora na Sagrada Escritura, isso nos dará dicas de como que era o coração dela, e, obviamente, iremos analisar isso a fim de mais a amarmos, mais a conhecermos e mais a imitarmos, com a ajuda da graça de Deus. Então, ao analisarmos rapidamente, não tem como fazer algo muito detalhado, o que Nossa Senhora fez e disse, iremos analisar se nosso coração ama o que ela ama, deseja o que ela deseja e faz, ou seja, frutifica o que ela faz. Então, a título de curiosidade, na Sagrada Escritura, Nossa Senhora começa a falar 7 vezes. Tem somente 7 momentos na Sagrada Escritura em que Nossa Senhora toma a iniciativa de falar. E a gente vai analisar cada uma dessas 7 palavras de Nossa Senhora, por assim dizer. A gente vai ver que tem uma especificamente que não é uma palavra, mas a Escritura diz que Nossa Senhora teve a iniciativa de falar. Então a gente vai analisar isso, alguns episódios também da vida de Nossa Senhora nos Evangelhos. Obviamente não tem como falar de todos, mas analisando isso, vamos tentar tirar alguns frutos de tudo aquilo que a gente já viu até agora. Então, a primeira coisa que a gente vê em Nossa Senhora é o espírito de pobreza. Então, a gente viu como que o espírito de pobreza é próprio de Nosso Senhor e como que ele se opõe ao espírito de posse do mundo. E é interessante porque a primeira vez em que vai se falar algo de Nossa Senhora, por assim dizer, ali na Sagrada Escritura, já se fala dela como vinda de uma cidade pobre. Então, no Evangelho de São Lucas, ele diz o seguinte: o anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Como que a gente vê a pobreza de Nossa Senhora nesse aspecto? Quando Nosso Senhor aparece ali no Evangelho de São João, no momento ali do batismo e tudo mais, Natanael faz o seguinte comentário, quando falam, né, da grandeza de Nosso Senhor, alguns que já tinham conhecido ele. Acaso pode vir algo de bom de Nazaré? Então, isso mostra que Nazaré era uma cidade extremamente simples. Então, as pessoas até imaginavam, o que pode vir de bom de lá? Porque é realmente uma cidade insignificante. Então, a gente já vê desde o início, ali da primeira descrição que São Lucas dá sobre Nossa Senhora no Evangelho, a gente já vê esse contexto de pobreza em que ela vivia. E que mostra, sem dúvida, né, algo sobre ela. Por quê? Porque ali, nessa pobreza de Nossa Senhora, a gente já vê algo oposto ao espírito de posse do mundo. Porque o tesouro de Nossa Senhora era Deus. E é nisso que vai se enraizar essa questão do espírito de pobreza. O tesouro da pessoa que tem um coração de pobre é Deus. Segunda coisa, nós encontramos em Nossa Senhora o espírito de meditação. E isso está ligado a esse aspecto do espírito de pobreza. Por quê? Porque a pessoa que medita as coisas de Deus, ou seja, que mastiga as coisas de Deus, ela não saboreia o mundo, mas as coisas de Deus. O que é alimento para ela, o que tem gosto para ela são as coisas do céu e não necessariamente as da terra. O anjo, quando ele saúda Nossa Senhora, qual é a primeira descrição, ou seja, a primeira atitude que São Lucas descreve sobre Nossa Senhora no Evangelho? Nossa Senhora, o que aconteceu com ela? Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O primeiro agir de Nossa Senhora no Evangelho é a reflexão. Então, é interessante notar que Nossa Senhora se perturbou com as palavras do anjo e não com a presença dele. Não foi o anjo que assustou ela, mas sim as palavras dela que perturbaram ela. O que significa? Depois de Nossa Senhora ter se perturbado com as palavras do anjo, ela começa a refletir no que significaria semelhante saudação. E na Sagrada Escritura a gente vê como que, particularmente os Salmos, elogiam a atitude daquelas pessoas
que refletem constantemente na palavra de Deus. Então tem o Salmo 118 que fala bastante disso. No versículo 36 ele diz o seguinte: inclinai-me o coração às vossas ordens e não para a avareza. Então Nossa Senhora escuta aquelas palavras do anjo que estão vindo do céu e o que ela faz? Ela começa a pensar nelas, ela começa a refletir nessas palavras que vieram do céu. Versículo 72 do Salmo 118 ainda: mais vale para mim, Senhor, a lei de vossa boca que montes de ouro e prata. Então, aquele que tem um espírito de pobre, o tesouro dele são as coisas que vêm de Deus. Ah, quanto amo, Senhor, versículo 97. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Durante todo o dia eu a medito. Então, a primeira atitude de Nossa Senhora que nos é descrita no Evangelho é uma atitude de reflexão. Nossa Senhora não age de uma forma precipitada diante de algo que ela não estava entendendo inicialmente, mas ela começa a refletir. Ou seja, Nossa Senhora não era alguém que agia por impulsos, mas era uma pessoa extremamente reflexiva e refletia particularmente no agir de Deus em cada uma dessas situações. Então, logo depois dessa saudação do anjo, tem um diálogo, o anjo começa uma conversa com Nossa Senhora, e a primeira palavra de Nossa Senhora no Evangelho é a seguinte: como se fará isso, pois não conheço o homem? E o que isso nos mostra? A castidade de Nossa Senhora. Todos os padres da igreja, os santos, interpretaram isso como o fato de Nossa Senhora ter manifestado ao anjo o voto de castidade dela, não que o anjo já não soubesse disso, mas Nossa Senhora queria saber como que Deus pretendia que ela andasse, já que ela tinha feito esse voto. Então, simplesmente ela queria ser iluminada por Deus para saber qual era o caminho que ele queria que ela trilhasse para fazer a vontade dele, já que ela tinha esse voto que ela sabia que era da vontade dele. Então, como se fará isso, pois não conheço o homem? Já mostra a castidade de Nossa Senhora. Por quê? O voto de castidade mostra o propósito de servir a Deus sem partilhas, sem divisão. São Paulo apóstolo, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versículo 33 ao 35, diz o seguinte: o casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa, o que é algo bom. São Paulo não condena isso, mas ele mostra que existe algo que é melhor ainda. A virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Então é interessante porque Santo Afonso ele explica que Nossa Senhora, desde pequena, ofereceu-se inteiramente a Deus, a fim de que seu coração fosse consagrado a Ele, sem divisão alguma. Então, realmente, Nossa Senhora, em relação a esse voto de castidade, que é a primeira coisa que sai do coração dela, ou seja, essa vontade de ser toda de Deus, totalmente dele, sem divisão, né? É a primeira coisa, é o primeiro reflexo, por assim dizer, que a gente tem do coração dela a partir daquilo que ela fala. Não necessariamente a partir daquilo que ela faz, mas primeira vez que ela fala, já mostra esse coração dela todo voltado para Deus, sem partilha, e esse espírito de pureza, de castidade. E, obviamente, o espírito de castidade em Nossa Senhora, nesse espírito de pureza, é oposto ao espírito de gozação do mundo. Então, o coração, que coloca o prazer em primeiro lugar é um coração mundano, ou seja, às vezes colocando o prazer no mesmo patamar, no mesmo grau de prioridade, no mesmo grau de importância que Deus. Mas Nossa Senhora mostra um coração que coloca Deus sempre e em tudo e em primeiro lugar. Então, esse voto de castidade de Nossa Senhora é uma consequência desse coração que está inteiramente em Deus. Logo em seguida, a gente vê em Nossa Senhora esse espírito de obediência, que é o principal ato de uma pessoa humilde. O que o humilde faz? Sobretudo, ele obedece. Então, Nossa Senhora, por meio da obediência, então aqui a gente já pode enxergar um pouco aqueles 3 votos da vida religiosa, o voto de pobreza, o voto de castidade e agora o voto de obediência. Nossa Senhora, ela se coloca toda no querer de Deus. Por quê? Então, primeira palavra de Nossa Senhora, como se fará isso, pois não conheço o homem? Agora, a segunda palavra dela no Evangelho.
Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque aqui Nossa Senhora ela mostra humildade. Após conhecer a vontade de Deus, ela se entrega toda a ela. Então Nossa Senhora se coloca com todo o ser dela nas mãos de Deus. Eis aqui a escrava do Senhor, ou seja, ela reconhece que ela é propriedade de Deus. A gente já falou disso quando a gente falou que nós somos resgatados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Nossa Senhora ela se coloca nas mãos de Deus, que ela reconhece: eu pertenço a vós, né? Eu sou propriedade sua. Então qual a consequência disso? Ou seja, porque quando a pessoa ela não quer se submeter a Deus, ela quer, por assim dizer, que ela não é propriedade de Deus. Eu não pertenço a você, eu pertenço a mim mesmo, é o meu querer. Então Nossa Senhora ela já mostra isso. Eis aqui a escrava do Senhor, ou seja, eu sou propriedade de Deus, eu estou nas mãos dele. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então Nossa Senhora obedece com prontidão o querer de Deus manifestado pelo anjo. Então é interessante porque ela reconhece nesse ato a autoridade do anjo. Ou seja, o anjo falou para ela qual era a vontade de Deus, ela acreditou nas palavras do anjo, então ela disse: faça-se em mim segundo as vossas palavras. Ou seja, vossas aqui se refere ao anjo, não diretamente a Deus, mas ela reconhece na palavra do anjo a palavra de Deus. Então ela fala que se faça em mim aquilo que vós, ou seja, o anjo, me disse. E ela se coloca então nas mãos de Deus. Claro que se trata também de um ato de amor da parte de Nossa Senhora, porque trata-se de obedecer a Deus por amor. Como dizia São Francisco de Sales, ele escreveu isso para Santa Joana de Chantal na primeira carta de direção: é preciso tudo fazer por amor. É preciso mais amar a obediência do que recear a desobediência. Né? Então, é preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus por amor é reconhecer, né, por que é um ato de humildade, a obediência, porque obedecer a Deus por amor é reconhecer que Ele sabe mais do que nós, o que é o melhor para nós, e que acreditamos sinceramente que Ele nos ama e quer nosso bem ao nos pedir aquilo. Ou seja, o principal ato da humildade que vai nos levar a obedecer é um ato também de reconhecer que Deus, Ele sabe mais do que a gente, que Ele quer nosso bem, então a gente se confia inteiramente a Ele, né? Ou seja, a gente não quer guiar a nossa vida por nossa própria cabeça, com o nosso próprio jeito de ser, mas a gente quer colocar ela nas mãos de Deus. Por isso que é um ato de obediência. Eu reconheço que Deus sabe mais, né? Por isso que é um ato de humildade, sabe mais e Ele quer meu bem, e por isso que eu vou seguir o parecer dele e não o meu. Quem obedece faz, por isso mesmo, uma grande renúncia de si mesmo. Então, essa obediência que a gente encontra em Nossa Senhora é o oposto do espírito de soberba que o mundo nos prega. Então, Nossa Senhora quer que se faça nela, e também nos outros, a gente vai ver isso, o querer de Deus, e não o contrário. Porque uma pessoa que é muito apegada à sua vontade, às vezes ela quer que tudo seja do jeito que ela quer, tanto na vida dela quanto na dos outros. Então, é como se a pessoa tivesse uma caixinha e todo mundo tem que entrar dentro dessa caixinha, ou seja, dentro do querer dela. Fora dessa caixinha, ninguém pode viver, ninguém pode fazer nada. Então, a questão de obedecer é realmente um ato de humildade que a pessoa renuncia, querer que tudo seja, no mais pequeno detalhe, por assim dizer, do jeito dela, né? Depois, Nossa Senhora nos mostra um ato de caridade para com o próximo. Então a gente vê que Nossa Senhora se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então é esse saudou que a gente tem como o terceiro momento em que Nossa Senhora tem a iniciativa de falar algo na Sagrada Escritura. Então isso, Lucas, capítulo 1, versículo 39 em diante. Então Nossa Senhora saudou Isabel. E qual foi o efeito disso? Qual foi a consequência do fato de Nossa Senhora ter saudado Isabel, Santa Isabel? Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E depois São João Batista foi santificado. Então, a saudação de Nossa Senhora fez com que Santa Isabel ficasse cheia do Espírito Santo e São João Batista fosse santificado. É interessante porque na vida de Santa Catarina de Sena, a igreja nos faz ler no dia da festa dela, porque, para quem não sabe, os padres têm algumas orações diárias que eles devem fazer, e na festa de alguns santos tem às vezes um leve resumo da vida deles,
E a igreja nos diz que, de Santa Catarina de Sena, que todos os que conversavam com ela saíam mais virtuosos dessas conversas. Então, entrar em contato com ela era sinônimo de sair melhor desses contatos. Então, a gente pode refletir um pouco, vendo, né, esse ato de Nossa Senhora que vai às pressas ajudar Santa Isabel. A gente pode perguntar se a gente busca com prontidão e generosidade ajudar o próximo, sobretudo no que se refere ao bem da alma dele, mas não só da alma como do corpo. Às vezes tem que cuidar de um doente, ajudar uma pessoa que tem dificuldade em alguma coisa ou algo do tipo. Mas Nossa Senhora, quando saúda Santa Isabel, o que acontece? Ela se santifica e o filho dela também. Então a gente pode refletir qual é o fruto das nossas conversas com as pessoas. Nossa Senhora encheu Santa Isabel com o Espírito Santo, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é oposto ao Espírito do mundo. Com a sua simples saudação, Nossa Senhora encheu ela desse Espírito de nosso Senhor. Imaginemos então o que seriam as conversas de Nossa Senhora. Se só a saudação enche uma pessoa disso, imagina o que seriam as conversas constantes de Nossa Senhora. E nós? Será que quando nós conversamos com os outros, nós enchemos eles do Espírito de Deus, ou seja, desse Espírito que Nosso Senhor pregou, que nos leva a caminharmos nos mesmos passos de Nosso Senhor? Ou será que as nossas conversas enchem as pessoas do espírito do mundo, ou seja, um espírito de gozação, um espírito de posse, um espírito de soberba? Então aqui, terceira palavra de Nossa Senhora que tem muito a nos dizer do quão belo era seu coração, porque assim como o fogo, quando entra em contato com outra coisa, queima essa coisa com a qual ele entra em contato, assim também o coração de Maria ardia tanto de amor de Deus, era tão cheio do Espírito Santo que o contato com Nossa Senhora impregnava os outros desse Espírito. Assim como a gente viu também com Santa Catarina de Sena. Então, se com Santa Catarina de Sena era assim, imagina o que deve ter sido com Nossa Senhora. Então, o quarto momento em que Nossa Senhora começa a falar, na Sagrada Escritura, vem logo depois dos elogios de Santa Isabel, em que Nossa Senhora diz: minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, o que Nossa Senhora nos mostra por meio desse cântico dela? Minha alma, ou seja, minha vida, para que ela serve? Ela serve para engrandecer o Senhor, ou seja, serve para que Deus seja maior. Então, como que tem sido nossa vida? Será que nossa vida nós temos trabalhado para que Deus seja maior? Seja na nossa vida, seja na vida dos outros, seja de alguma forma. Então, será que estamos trabalhando para que Deus seja maior? Para que Ele tenha mais lugar na vida das pessoas? Ou seja, para que as pessoas amem mais Ele? Porque quanto mais você ama alguma coisa, maior o lugar que ela tem na sua vida, maior a importância, maior a prioridade que ela tem. E quanto menos você ama, por assim dizer, menor ela é na sua vida. Será que nossa vida tem servido para isso, para que Deus seja maior? Então Nossa Senhora diz logo depois: meu espírito, ou seja, meu coração, exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Onde temos colocado nossas alegrias, né? Porque a alegria do coração de Maria era nosso Senhor Jesus Cristo. A gente se alegra naquilo que a gente ama. E é interessante que quando Nossa Senhora diz em Deus, meu Salvador, Salvador, na língua ali da Sagrada Escritura, na língua de Nossa Senhora, Salvador, o jeito de falar Salvador era Jesus. Então, quando Nossa Senhora recitou, né, o Magnificat na língua nativa dela, provavelmente o jeito que ela falou foi o seguinte: meu coração exulta de alegria em Deus, meu Jesus, que devia ser muito bonito, porque ela já estava com Nosso Senhor ali. Então, a pessoa que vive segundo o coração de Maria, vive se alegrando em Jesus. E continuando o Magnificat de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora olha para si, né, é o espírito que esse cântico nos mostra, né, do coração de Maria, quando ela olha para si, ela faz isso com o olhar de Deus. Como assim? Ela olha para o olhar que Deus tem sobre ela. Porque a única coisa que importa, como diziam muitos santos, sou o que sou diante de Deus. Eu sou aquilo que eu sou diante de Deus. O que eu sou diante dos homens é simplesmente o aparato externo. O que eu sou mesmo, no final das contas, é aquilo que eu sou diante de Deus. Será que eu sou um grande amigo de Deus diante dele ou só diante dos outros? E assim por diante. Então, como que Nossa Senhora mostra que tudo ela enxerga a partir desse ponto de vista, ou seja, a partir do olhar de Deus? Porque olhou para a humildade de sua serva, ou seja, Nossa Senhora mostra que ela tem um conhecimento de si.
Por isso me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Ou seja, ela sabe que o que ela tem nela vem de Deus e serve para que Deus seja maior, seja glorificado. Porque fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Então o coração de Maria é um coração grato, que ele reconhece que o que ele tem de belo vem de Deus. Então hoje nós ficamos por aqui, nessa meditação sobre Nossa Senhora como obra-prima do Criador. Nós iremos continuar analisando em uma segunda parte, em um outro vídeo, o modo como as palavras de Nossa Senhora mostram a beleza do coração dela e como que isso deve nos inspirar a fazermos tudo para Maria.